Então, piscina particular não existia. A brincadeira era mesmo no Rio Paraíba. E vamos para Paraíba? Vamos. E fomos todos para Paraíba. E quando chegamos na ponte, lá na ponte, que atravessa o rio lá em Jacareí, existia o estádio do Ponte Preta Futebol Clube. Era um estádio muito bonito. E devia ser umas 3 ou 4 horas da tarde. Nós nos tiramos a roupa, trocamos e tal. E aí o pessoal estava formando um racha no campo. Ô Aldo, vamos entrar? Ah, vamos, pô. É isso que eu quero mesmo. Então começamos a bater bola, e começamos a formar 2 times ali para jogar, bater bola, descalço mesmo. E o Carlos, em companhia do outro amigo chamava-se Renato, foram para a beira do rio. E eu falei para o Renato, olha o Carlos, que ele não sabe nadar, toma conta dele. Tá bom. E eu fui para o campo. E lá no campo nós organizamos 2 times e começamos a jogar bola. Começamos a jogar bola. Num dado momento, Guilherme, eu senti um corte na sola do pé. Levantei, estava sangrando. Uma trave de chuteira solta, de chuteira cheia de prego, a chuteira antigamente era assim, né? Cravou no meu pé. Eu parei, tirei, me maldizendo, que azar. Logo no meu pé foi entrar esse negócio, pô, tem 40 pés descalço aqui, foi entrar logo no meu. Né? E fui saindo do campo. E os companheiros gritaram, você já vai sair? Eu, essa porcaria aqui, olha o que aconteceu comigo. E vou saindo do campo. Quando eu chego no portão do estádio, que dava quase de frente para o Rio Paraíba, eu vejo o Carlos no meio do rio, e em Jacareí existia um trampolim no meio do rio, e a correnteza fazia um roda-moinho. E eu vi o Carlos entrando na corredeira, no roda-moinho. E chamei o Renato, pega o Carlos, não deixa ele ir lá. Aí o Renato foi nadando, segurou o Carlos. Quando ele segurou o Carlos se atrapou com ele e os dois afundaram. É normal. Aí eu não tive jeito, eu corri, pulei na água e fui atrás. Quando eu fui chegando, os dois emergiram. O Renato era forte, conseguiu separar do Carlos, tirou o Carlos, e eu quase pegando o Carlos. Quando cheguei nele, ele afundou. Ele afundou, eu disse, meu Deus, ele morreu. E quando eu estava pensando em mergulhar, ele voltou para mim de costas, desacordado. Eu pensei, eu vou dar um soco na testa dele, mas se eu mato ele, de repente ele aparece de costas para mim. Ô, Guilherme, aí eu passei o braço em volta do pescoço dele, entrei na corredeira, desci a corredeira, porque eu conhecia bem o rio, desci a corredeira até onde pude tomar pé. Aí tirei ele, botei ele no gramado, na beira do rio, ele estava desacordado. Viemos ele de bruço e massagem, ele começou a botar água para fora. Reviveu. Aí ele abriu os olhos, aí a rapaziada toda em volta, né? Sábado. O que aconteceu? Vamos embora para a água de novo. Eu falei, água? Nunca mais, só de chuveiro. Nunca mais. Você salvou a minha vida, né? Eu falei, eu não salvei a sua vida, eu tive sorte de pegar você. Olha, você acredita em Deus? Então vamos na missa amanhã, né? Não, era domingo. Agora eu pergunto a você, tinha 40 pés descalços lá. Todos propensos a se ferirem. Foi exatamente no meu, exatamente naquele momento, que se demora mais 1 minuto, não tinha mais salvação. Tirei o rapaz. Veja só. Tirei o rapaz. Bom, em compensação, roubei a namorada dele, acabei casando com a namorada dele. Era o mínimo que ele podia lhe dar em troca, não é? O mínimo. Não foi assim. Não. Aí, sabe o que é? Aí o tempo passou. Passou o tempo, né? A Mirza não se entenderam, e o rapaz era um rapaz bom, boa pessoa. E eu acabei, depois que ela não tinha mais nada com ele, eu acabei namorando com ela, porque ela também, eu já tinha ela na marcação há muito tempo. Né? E acabei me casando com ela. Isso no ano de? 1952. Tá. Aí vocês dois ainda em Jacareí? Ainda em Jacareí. Sim. Bom, aí
Aí, sim, em Jacareí, eu fui chefe da contabilidade da prefeitura de Jacareí. Eu entrei como subcontador, o contador adoeceu, teve um câncer e eu assumi a contabilidade. Hoje seria diretor financeiro. Aí fiz concurso para o Estado, passei em concurso, eu fui para o cargo de exator. O exator era um antigo coletor. Ah, né? perfeito. Antigamente a receita e as despesas do Estado eram feitas só na coletoria, nas coletorias. Bom, eu saí da prefeitura e entrei no Estado e fui para São Sebastião. Sim. Mas em São Sebastião a minha atividade também foi bastante intensa. Eu fui coletor, chefe do posto fiscal de Ilhabela, e eu quebrava o galho das repartições públicas do Estado no litoral. Quando faltava o coletor lá de Caraguatatuba, lá ia eu para Caraguatatuba. Quando faltava de Ubatuba, eu ia substituir Ubatuba. Apagador de E incêndio. assim por diante. Eu também já estava cansado disso. Mas São Sebastião foi um período muito bom da minha vida, da nossa vida, que os meus filhos aproveitaram muito aquilo lá. O Aldo, então, nossa senhora. Mas aí o senhor pulou um estágio importantíssimo. O senhor falou do casamento, eu quero saber da emoção, da notícia do primeiro filho, da chegada. Sem dúvida. Olha, o casamento foi uma conquista, porque quando a Mirza tinha 18 anos, nem 18 anos, 14. eu tinha 18 anos, eu já disse para ela um dia, eu vou me casar com você. Ou, melhorzinho, você vai casar comigo. Ela ficou toda enrubescida, vermelha. E isso não é uma vida, é uma ameaça. E não falou nada. E olha, alguns anos se passaram, ela foi embora para São Paulo, conheceu o Carlos, voltou para Jacareí, o Carlos veio namorando com ela, eles desfizeram o namoro, e ela começou a namorar comigo, meio na marra, né? Mas aí nós Também nos convenhamos, casamos. o senhor acabou de autodefinir-se há pouco como um menino levado da breca. Foi. Como é que se pode confiar no menino levado da Eu breca? não queria saber nada Não é? dele, né? Mas aí nós nos casamos em 52, em 53 já tivemos a primeira filha. Tá, me fala deste momento. Como é chegar nessa hora, aquele rapaz todo bagunceiro, Pois é, como é que quando a esposa, o grande amor, a grande paixão Foi. chega e diz, estamos esperando um filho. Foi emocionante demais. Foi logo em seguida. Nós casamos, daqui a pouco a Mirza já estava esperando, né, o nosso primeiro filho, que foi uma filha, que hoje mora aqui em São José também, é casada, empresária, não sei se você sabe onde é ali a Decore, na 9 de julho, é dela e do marido. Os dois são os proprietários daquele comércio. Sim. Logo em seguida veio a segunda filha. A primeira chamou-se Cátia, a segunda Thaís. Kátia e Thaís. Cátia e Thaís. Mas a vida em Jacareí estava se tornando difícil, sabe, Guilherme? E o Estado estava me explorando. Então, quando tinha um problema, uma coletoria de Itacoaxetuba, de Poá, de não sei aonde, a inspetoria me mandava. Lá ia o senhor. E eu passava a semana fora de casa. E isso, a Mirza com 2 crianças em casa, e eu a semana fora de casa. Então nós temos que dar um jeito nisso. Aí o inspetor fiscal, que era a inspetoria, era aqui em São José dos Campos, que também era meu amigo, falou, Aldo, você quer ir para o litoral? Nós estamos precisando de um coletor em Ilhabela. O titular lá, nós temos que mandar ele embora, porque ele abusa da bebida, e eu acho que seria o ideal, se você fosse para lá. Bom, Celso, eu vou, mas se for para ser fixo. Se vocês estiverem mexendo comigo o tempo todo, não. Não, vai lá ver. Aí nós fomos no mês de maio de 1957, nós descemos para o litoral. Rapaz, quando nós descemos aquela serra no mês de maio, veranico, foi a viagem mais linda desse mundo.
E nós descemos num carro que era de um primo meu e que foi promotor aqui em São José dos Campos também, acho que você conheceu, o doutor Antônio Faria Rosa. Com certeza. Pois é. E o Antônio começou lá em São Sebastião. Então, Aldo, vamos, quer ir comigo? Vamos, quero, claro. E nós fomos no carro dele. E era um Mercury Que conversível. maravilha. Conversível? Conversível, Poxa. é. Mercury conversível 52. Maravilha. E ele arriou a capota, quando nós descemos a serra. Foi uma coisa Indescritível. linda, viu? Aí nós chegamos em São Sebastião. São Sebastião não tinha nada, era uma cidadezinha morta, morta, morta. E nós atravessamos para Ilha Bela. A ilha estava linda, linda, linda. E nós nos apaixonamos pela Ilha Bela. Encantamento. Vamos vir para cá, vamos. E resolvemos ir para Ilha Bela. E assim fomos. Bom, não consegui residência em Ilha Bela, passei a residir em São Sebastião. E ia todo dia para Ilha Bela. Atravessar o de ferry lancha. Não tinha ferry boat, era lancha. Mas não tinha problema não. Estava muito bom. E passamos alguns anos em Ilha Bela, em São Sebastião, muito bons. Fomos felizes lá. Aí nasceu o Aldo e nasceu a Lélia. Mais dois, né? E o Aldo... Ambos lá? Não. Lá. Lá? Quer dizer, nasceram São em Jacareí, caiçaras? mas... Não. Nasceram aqui em Jacareí. Nasceram aqui em Jacareí. Tá, mas ok, porque perfeito, mesmo os claro. pais dela, como os meus pais, moravam em Jacareí. Caiçaras por inspiração. Mas aquilo pro Aldo, então, foi um paraíso, né? Ele aproveitou tremendamente São Sebastião. Tanto que quando nós resolvemos mudar para cá, ele veio chorando a viagem inteirinha, não é mesmo? Ele não se conformava de jeito nenhum de vir para São José dos Campos. Ficou aqui, tornou-se rebelde. Não suportava São José dos Veja Campos. só. Mas foi uma felicidade nós virmos para cá. Bom, aí eu estava falando para você do Carlos, né, que nós fomos... Já contei para você, nós já tirei ele da água. Já esclarecemos Mas, essa parte. Já. bom, o que aconteceu? Nós viemos para São José dos Campos, em 1970, e começamos a nossa vida aqui. Eu pedi demissão do Estado, eu já tinha 20 anos de funcionalismo, concursado, eu pedi demissão. O Estado não queria que eu saísse de lá. Eu disse, olha, me transfira para tal lugar, para tal lugar. Não, você tem que ficar aí, tem que ficar aí. Eu falei, ó, aqui eu não fico. Se vocês não me transferirem, eu peço demissão. Eu pedi demissão. Aí eu vim para cá. Aqui eu comecei com a Unimed. O primeiro gerente da Unimed de São José fui eu. Veja só. E o senhor volta a São José em 70 já como advogado? Não. Ainda não. Eu estava estudando, eu vinha de São Sebastião para São José de carro, naquela estrada antiga, Faço ideia. anterior a... Aquela de 4 horas de percurso, mais ou menos. Eu saía de São José, Da catástrofe. É, 67 foi 67, a tromba d'água aquela lá, né? trágica é. Eu vinha de carro, ele tinha um Fusca 64, eu vinha da Ilha Bela, deixava o carro no cais, pegava o carro, passava em casa, tomava um lanche e vinha para a aula. Chegava aqui às 8 da noite, mais ou menos. Às vezes chegava atrasado, 8h30, mas os professores acabavam me deixando entrar. Fiz o primeiro, segundo, terceiro ano aqui. Assim. Indo e voltando. E eu fui o primeiro aluno da escola, da faculdade, do litoral, a frequentar a faculdade de São José dos Campos. Veja só. Depois vieram outros, até comigo. Acabaram tendo coragem, vinham comigo de carona e assim por diante. Mas eu acabava a aula, eu ia embora para São José. Toda noite. Isto é, eu não tinha uma frequência absoluta. O doutor saía daqui ao final da aula e retornava a São Sebastião. Retornava a São Sebastião. No dia seguinte eu tinha que trabalhar. Além de ter o Estado, eu fazia contabilidade numa empresa de material de construção, e que era um trabalhão danado, porque São Sebastião começou a explodir com a chegada da Petrobras. Então, as empresas construtoras, Cristiane Nielsen, a Ecisa e outras, foram para lá. O dinheiro começou a sobrar em São Sebastião. A aplicação foi muito grande, né? E eu era contador de uma empresa que o proprietário abriu comigo. E fui o contador dele uns 4 ou 5 anos.
Isso paralelamente ao Estado. Isso. Então era trabalho. Aí, E fazendo faculdade. Aí em 70, de mala e cuia... Viemos para cá. Cheguei aqui, pedi demissão do Estado, através do professor, do Dr. Orlando Campos. Você se lembra do Dr. Orlando Campos? Não, de verdade desse não. Não? Não, sim. Não. O Dr. Orlando Campos foi um médico muito benquisto na cidade. E ele foi o primeiro presidente da Unimed. Estava se criando a Unimed. A Unimed, ela começou em Santos, através de um médico chamado Dr. Edmundo Castilho, que era um visionário. E realmente tudo aquilo que ele previu aconteceu. E o Dr. Orlando Campos foi o presidente aqui da Unimed em São José dos Campos. E naquela época tinha Orlando Campos, Rubens Savastano, o Faustino Nelson Dávila, o João Qualia. Esse pessoal fazia parte da diretoria. E eu acabei sendo convidado para ser o gerente da Unimed. E foi aí que nós começamos com a Unimed. Eu trabalhando na Unimed e fazendo o quarto, quinto ano da Faculdade de Direito. Aí já mais próximo, numa situação menos confortável. Sim, mais confortável. Bom, e aí foi. Em 74, o diretor era o professor Francisco de Castro Pimentel, e o Faria Rosa era professor de processo penal. E me convidaram para ser secretário na Faculdade de Direito. Eu fui. Aceitei o convite. Quando o assunto era desafio, o seu não nunca saía. Não. E aí, da secretaria, eu acabei sendo convidado para lecionar Direito na Faculdade de Economia. Veja só. Economia era lá aonde, lá Servo de Maria, né? no Servo de Maria, lá no Colinas, né? Jardim. E eu comecei a lecionar instituições de direito público e privado na economia. Aí comecei a acumular economia e serviço social. Daqui a pouco eu estava acumulando economia, serviço social e direito. Então eu dava instituições de direito privado na economia, no serviço social, e dava direito civil, teoria do direito civil, na Faculdade de Direito. E assim foram. 35 anos. Claro, eu me afastei da economia e do serviço social e me dediquei mais à Faculdade de Direito, que era, sem dúvida, o ponto de referência do ensino em São José dos Campos. Muito bem. O que marcou também a minha passagem foi que o meu filho sabia da minha história, sabia desse acontecimento do salvamento de Jacareí, mas ficou no esquecimento. Uma tarde, aqui no escritório, ele trabalhando na sala ao lado, que era a sala dele, entrou um cidadão, entrou e encostou-se aí na porta e ficou olhando para mim. Eu estava trabalhando, não prestei atenção. De repente eu olhei, aquele indivíduo olhando fixamente para mim. O senhor deseja alguma coisa? Ele disse para mim, você não se lembra mais de mim? Eu fiquei com aquela fisionomia, puxa, ainda há tanto tempo. Você salvou a minha vida, lembra? Aí, rapaz, que caiu a ficha, né? Era o Carlos. Carlos. Aí meu filho estava do lado, né? Meu filho arrepiou quando ele falou, você salvou a minha vida, lembra disso aí? Claro, pô, eu lembro de você. Era o Carlos que veio me fazer uma visita. Que está entre nós ainda, não mais? Não sei. Aí ele esteve aqui, fez contato com a gente e tal, mas depois desapareceu também. Mas foi um ponto marcante, né, na vida da gente. Doutor, em meio a esses São Sebastião, São José, Jacareí, enfim, o senhor já nos trouxe à memória, nos trouxe à baila duas lembranças extremamente importantes e que marcaram certamente e marcarão para o resto da sua vida. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco a respeito das diferenças, do que hoje essa molecada, os jovens de hoje chamam de balada,
para as coisas da sua época, ao lado da sua esposa. Fale um pouco dessa diferença, por favor. Olha, Guilherme, nós, idosos, nós estranhamos tremendamente esse tipo de comportamento que existe hoje. Claro, eu e a Mirza não somos pessoas fechadas. Nós somos bastante abertos à modernidade. E compreendemos que é uma evolução da maneira de viver. Não é isso? Claro, a gente não concorda com isso. Tudo é muito diferente. É diferente do nosso tempo. No nosso tempo nós namorávamos, nós respeitávamos. Né? Claro, você não dava um selinho, dava sim, lógico, né? Mas as coisas não eram como é hoje. Então você vai numa balada, o que você vê? Álcool, as pampas, droga correndo. É um perigo, né? Eu tenho dó dos pais hoje que têm filhos adolescentes e que, por força das circunstâncias, são obrigados a permitir que os filhos frequentem esse tipo de atividade. Não há como parar. Mas é o que eu disse para você, e você também voltou a falar nisso. É o problema da família. Não há como segurar. Hoje não há como segurar. Você tem que procurar orientar. E mais, o mundo hoje é global, né? Porque você... Muito rápido. Muito rápido. Você mesmo acentuou aí que você tem um filho na Austrália, teve outro Em Chicago. nos Estados Unidos, né? Eu agora mesmo, eu tenho um neto que está na Inglaterra, faz 5 anos. Tenho uma neta que vai agora para o Canadá, vai fazer um curso de doutorado lá. E assim por dentro, então você não tem como segurar. Quando no máximo nós íamos a São Paulo. Exatamente. Olha, aí a São Paulo já era uma conquista. Né? Não é? Quando íamos à capital. Então a gente tem que acabar se conformando com essas coisas e procurar orientar os filhos, os netos, né? Para que tenham uma maneira de proceder que não venha comprometê-los, a eles e aos pais. Porque é triste, viu, Guilherme? A gente, na nossa profissão de advogado, vê um pai desesperado com um filho drogado. Filho preso e o pai desesperado para poder tirar e não acreditando naquilo que está acontecendo e não tendo como segurar a coisa, porque ela descamba mesmo. Né? Eu iniciei minha carreira jornalística como jornalista policial. Então você vê, cadeias, policial. Foi o início da minha carreira. Nós fazíamos celas e ouvíamos as mais escabrosas histórias, os apelos sensibilizadores. Exatamente. Não é? Isso E quando nós voltamos para a família... Bom, apesar da declaração explícita, desde o início da nossa conversa, com relação a este amor, esse carinho que você tem por Dona Mirza, aquele menino, aquele moleque sapeca, ele foi muito namorador ou não? Devo dizer para você que Demais. mais ou menos. Né? Mais ou menos. Tá. Mas um detalhe também que eu não contei para você, Guilherme, foi a minha vida política. Claro. Eu iniciei minha vida política em São Sebastião. Eu fui vereador, entrei em 64, um período difícil, né? Exatamente quando a Revolução se instaurou, em 31 de março, e fui presidente da Câmara, no período de 65 a 67. O ato institucional, número 5, pegou todo mundo em calça no curta. caminho. E eu fui presidente à minha revelia, porque numa sessão de Câmara, os vereadores se reuniram e eu estava ausente, estava assistindo meu pai em São Paulo, que tinha tido uma trombose, no final do ano, uma passagem de ano, e quando eu voltei para São Sebastião, eles tinham eleito presidente da Câmara. O presidente renunciou, a mesa renunciou e me elegeram presidente. Quer dizer, a minha revelia. Belo presente. Quando eu cheguei, eu era o presidente. Foi um foguete que você não pode imaginar. E eu era contra aquele estado de coisas. Eu era contra. E o prefeito de São Sebastião, um prefeito nomeado,
que era sogro do Adhemar de Barros Filho, Adhemarzinho. E o Adhemarzinho, você sabe, era deputado federal, e o pai era um dos donos da Revolução. Com né? certeza, um dos arquitetos. E eu era contra esse negócio. Ah, rapaz, você não imagina que sufoco que eu passei. Não duvido. Fui denunciado por subversão, fui parar em Caçapava, fui convidado, entre aspas, A passar uns dias no sexto BI? mas felizmente o major que me atendeu lá, que me intimou, era um major de mente bastante aberta, e quando nós Um acabamos... dos raros arejados da época. Exatamente, era raro, viu? Era raríssimo. Acabamos a entrevista e ele falou, olha, vai embora. Se há subversivo, você não é subversivo. Se ser subversivo é isso que estão dizendo, eu não sou subversivo mesmo. Não me importunaram mais. Mas passei apertado, viu, Guilherme? E voltando a São José, o bichinho da política tocou por aqui? Não, eu sosseguei. Em 70 eu renunciei, eu ainda tinha um mandato lá. Eu renunciei e aqui... Quer interromper? Não, é meu neto, eu sei. É o neto. Vamos lá. E aqui em São José eu não enveredei para a política. Deixei minha mulher mais sossegada, mais tranquila. Pois é, ia Nada perguntar de quando é que ia política, sobrar nada, tempo, nada. né? Pois Nada é. de política, não. Com tanta- Mas você sabe, São José é uma cidade extraordinária. Só a gente saindo de São José é que nós Dar o podemos devido dar valor. valor a São José. Eu digo isso porque eu sempre gostei de aventura. Eu sempre fui um aventureiro por natureza. Pescaria, caçada, dormir no mato, era comigo mesmo. E nas cidades que eu conheço, onde eu estive, e muitas delas aqui nos estados do Centro-Oeste, até quase a Amazônia. Olha, eu vejo muitas cidades e quando nós chegamos em São José dos Campos é que nós damos valor a São José dos Campos. Isso não sou eu e os meus colegas. Olha, graças a Deus nós chegamos em São José dos Campos. Porto Seguro. É uma cidade. Viu? Doutor, amigos que não podem deixar de ser citados ou lembrados já dentro deste teu carinho, desse teu amor com esta cidade. Olha, Guilherme, eu sou uma pessoa muito agraciada com a bondade de Deus. Eu tive bons amigos, muito bons amigos. E ainda tenho alguns deles. Um que eu posso mencionar foi um pedreiro, mestre de obras, que foi o construtor da minha casa em São Sebastião. Tornou-se quase um irmão. Morreu, fui eu que vesti ele, fui eu que arrumei, mas era uma pessoa extraordinária. Também em São Sebastião, um comerciante que foi o dono da casa de material de construção, que fornecia material para a Petrobras, era um sírio-libanês chamado Ronaldo Bechara, também uma criatura boníssima. E até hoje, lá em São Sebastião, tem um japonês que é um irmão japonês, chama-se Oswaldo Tarora. Foi quem levou o primeiro supermercado para São Sebastião. Ainda hoje eu tive a felicidade de falar com ele. E aqui em São José também, bons amigos, famílias com quem nós nos damos muito, mas eu faria um destaque para o Faria Rosa, que faleceu agora há pouco tempo, que também tinha escritório aqui no prédio, o Lavo Melo, que era meu companheiro de aventura, de pescaria, e por esse Brasil afora. E tenho um outro amigo, que é um mecânico aqui na minha rua. O Mineiro. Mineiro. Meu mecânico. Também. Pois é, o Mineiro quando chegar às 4h30, 5 horas, se eu não for lá, ele telefona para mim. Tem algum Ué, você não problema? veio tomar café? Me chama para tomar café. E mais uma meia dúzia. Da turma do direito? Da turma do direito também nós temos
alguns, mas alguns, eu diria, os melhores já morreram. Sim. Eu acho que da minha turma sobraram poucos, muito poucos. Mas a gente tem que mencionar o Aníbal Castro, o Tarcísio, que você conhece, Sim. os colegas de magistério, de magistratura, digo, Joaquim, o Aquino, quem deixou uma memória muito grata também, acho que você conheceu, foi o Dr. Fernando Tebeliano, Com certeza. que foi meu professor. Enfim, alguns bons amigos já passaram para o segundo andar. Doutor, nós iniciamos e falávamos a respeito das suas grandes alegrias e as suas lembranças foram trazidas à tona. Eu gostaria de saber se o doutor tem, e se elas são, ou se ela é narrável, uma grande decepção em sua vida. Não, a minha grande decepção, Guilherme, é com a política. Nós estamos entrando numa situação de tristeza. É uma escuridão total. E o pior é que a gente não vislumbra uma luz no fundo do túnel. Exceto a locomotiva na contramão. Exatamente. Exatamente. O que nós estamos vendo hoje é lamentável. Né? Essa é a minha grande decepção. Com os amigos, com a família, não tenho nenhuma. Nenhuma. Algum arrependimento de um feito em sua vida? Isso eu tenho. Se eu pudesse reparar, se pudesse voltar para reparar, eu voltaria. Mas, felizmente, são pontuais, né? Não tem como a gente reparar mais. Mas fica a memória. Fazer o quê? Alguém que, se o doutor pudesse pedir perdão? Talvez fosse isso mesmo. Né? Aliás, eu li um artigo agora, ontem, do Loyola Brandão, e ele falava exatamente a respeito do perdão. Se ele pudesse voltar atrás e pedir perdão para aqueles que ele inadvertidamente prejudicou, ele faria. Eu também faria o mesmo. A velhice traz essa qualidade para as pessoas. Você reflete mais, né? Você é mais aberto, você é mais condescendente. Essa é a graça que Deus deu aos idosos. Serem mais tolerantes e saber também reconhecer os seus erros. Então é importante nós reconhecermos nossos erros e sabermos também das nossas limitações. Né? Você não desejar muito mais ou mais daquilo que você pode obter. E essa é a minha felicidade. Eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu precisei, tudo que eu almejei, eu consegui. Sonho ou projeto a ser atingido? Olha, Guilherme, nessa altura da vida, a gente já não tem mais sonho. Né? O desejo é que a viagem termine bem. Que a última estação não seja dolorosa. Que nela nós vamos chegar. Não é? Todos nós iniciamos uma viagem e passamos por várias estações até chegarmos na última. Desembarcamos com dignidade. Exatamente. Então, quando eu chegar nela, eu sei que eu vou chegar, claro, mas eu gostaria de chegar rodeado do carinho, do amor, do afeto dos meus familiares. Mas tá E a certo. única coisa que eu deixo para eles, e quero deixar para eles, é uma boa recordação. Se eles tiverem uma boa recordação de mim, eu já posso me sentir feliz lá no segundo andar. A recordação que o meu pai deixou para mim e minha mãe deixou para mim. Pois. Meu pai foi um grande amigo e até hoje, aliás, anteontem era a data do aniversário dele. E até hoje eu lembro dele com muito carinho, com muita saudade. E é isso que eu gostaria também de deixar para os meus filhos,
para os meus netos. Pois eu não tenho procuração deles não, mas posso lhe assegurar de que o senhor pode ficar tranquilo com relação a isso, porque o senhor tem todo o carinho e respeito. Muito obrigado. Né? Doutor, diga-me uma coisa, um país, um lugar ainda não visitado e que lhe daria prazer? Olha, você sabe, eu sou descendente de italiano. Assim como... Meu avô era italiano, e meu tio foi expedicionário, foi herói na guerra, e a minha família era muito grande. Não sei se você sabe, meus tios todos tinham nome de país. Meu pai chamava-se Chile, esse meu tio que foi para a guerra e voltou como herói, chamava-se Paraguai, Curioso. e tinha México, Bolívia, Colômbia, Nova York, Montevidéu, Brasil, sabe? Então, nós somos descendentes de uma família de italianos. Eu gostaria muito de ir para a Itália, mas um país que eu acho que deve ser extraordinário e que uma vez nós estivemos embalados para ir para lá. Seria o Canadá. Que tem, segundo um amigo que voltou de lá ainda há pouco tempo. Empatamos nisso também. Eu tenho amigos que estão maravilhados há 30 anos lá já e não... Não volto mais. Esse meu amigo, aliás, o filho do mineiro. Sim. O filho do mineiro esteve lá, disse, olha, Dr. Alba, ele me chama. Canadá, eu estive nos Estados Unidos, em Nova York e tal, mas Montreal, eu ficaria por lá. E eu tenho vários amigos que foram para lá e não voltaram mais. Mas como descendente de italiano, eu gostaria muito de ver meus parentes na Itália, que ainda tem. Tá certo. Mas agora não dá mais. Eu estou ouvindo esse não dá mais, muito precipitado e repetido, desnecessário. Dos 4 herdeiros diretos, o senhor fez somente do Aldo o seu sucessor no direito. Foi. Mas há uma contrapartida. O senhor tem netos, o doutor tem netos já na Também. área. Este aí é o meu neto. Então já estamos aí na 3ª para a 4ª geração de... Já, exatamente. De Ele já me deu advogados. uma bisneta. Olha só, que maravilha. Sabe? Maravilha. Muito bom. E o Aldo foi um filho muito bom. É um filho muito bom, viu, Guilherme? Sim. Bom, amigo, carinhoso. Sempre que ele pode, ele procura estar comigo. Procura sempre me satisfazer em todos os meus desejos. Não só comigo, com a mãe é a mesma coisa. E as minhas filhas também. De forma que eu digo para você, eu não poderia ser um homem mais feliz. Eu tenho uma esposa excelente e filhos que só me dão alegria. Muito E bom. os netos também vêm vindo nesse mesmo diapasão. Muito bem. Gostaria que o senhor deixasse, por gentileza, uma mensagem a essa cidade que o senhor trata e fala com tanto carinho. Em 1970 foi um ano que ficou marcado na minha vida por 2 situações, em 2 circunstâncias. Primeiro, o Brasil foi campeão do mundo em 1970. Né? E logo após, a minha vinda para São José dos Campos. Esta cidade me acolheu de braços abertos. Esta cidade proporcionou a mim e aos meus filhos a possibilidade de crescerem. De formas que, vendo o crescimento de São José dos Campos, principalmente nessas 2 últimas décadas, a administração pública séria, correta, diferente, principalmente do Vale do Paraíba, diferente completamente da cidade do Vale do Paraíba, da maioria delas. Então nós vemos São José progredindo a passos largos e dando oportunidade aos seus filhos e aos filhos daqueles que vêm de fora buscar em São José dos Campos aquilo que eles não conseguem em seus torrões natais. Assim é que São José proporciona ensino de qualidade, assistência médica, que é difícil de encontrar em outros lugares. Nós vemos a população, muita gente se queixar, São José deixa a desejar. Não. São José não deixa a desejar. São José faz o possível
porque eu tive alunos que traziam os pais do Nordeste para serem tratados em São José dos Campos. E vinham pedir para mim socorrê-los, porque no Nordeste, na sua cidade de origem, não há possibilidade de tratamento. E assim é, nós vemos o sul de Minas todo correndo em São José dos Campos, o interior, o Vale do Paraíba todo correndo em São José dos Campos. Então esta é uma cidade que oferece trabalho, educação e saúde a contento para toda a população. Eu só tenho a agradecer a São José dos Campos pela benesse que me deu de poder criar meus filhos aqui e fixar minha família em São José dos Campos. Muito obrigado, senhor.